A segunda pergunta que travou os católicos. Eu fui lá no texto bíblico, mostrei para você o texto bíblico. Seja bem-vindo ao meu Cafofo Teológico Apologético. Eu estou respondendo os comentários católicos do vídeo A Pergunta que Travou os Católicos. É isso mesmo. Talvez você esteja vendo esse vídeo no CACP. Depois você vai lá no meu canal Influenciando Gerações e me ajuda aí, né? Se inscreve lá também. Vamos que vamos! Bom, pessoal, a Vera Lúcia Domingues deixou o seu comentário, mas ela ficou marara. Ela disse assim: os católicos jamais se travarão diante de quaisquer comentários protestantes sobre a Santíssima Virgem Maria. Eu não fiz um comentário, Vera. Eu não disse assim, olha, eu acho que ela não é imaculada. Porque isso é coisa do magistério. Isso é coisa do magistério. Eu provei na Bíblia. Eu fui lá no texto bíblico, mostrei para você o texto bíblico, mostrando que ela não é santa e não é imaculada, não saiu essa história da minha cabeça, não saiu. Fala assim, olha, eu vou contar hoje uma história que Maria é imaculada, sem fundamento bíblico, isso é coisa do magistério. Eu provei na Bíblia. Então, se você acha que você não vai se travar diante de qualquer comentário protestante, até porque também, comentário por comentário, né, não adianta. Você tem que mostrar na Bíblia. Tem que mostrar na Bíblia, texto bíblico. Me mostra um texto bíblico dizendo que Maria era imaculada, tá bom? Aí ela diz assim, como pode o puro vir do impuro? Suas palavras são contraditórias e você caiu nas suas próprias palavras, Vera. Porque se eu for levar em conta suas palavras, Maria teria que vir de uma geração pura. A sua mãe tinha que ser pura, a sua avó tinha que ser pura, a sua tataravó tinha que ser pura, a sua tataravó também tinha que ser pura e assim por diante. Nós teríamos que ter uma geração inteira pura até chegar em Maria. Agora, o grande problema é que se eu pegar Maria e retroceder a sua geração, eu vou chegar em Eva. Eva é a mãe da humanidade. E Eva pecou. O problema é que toda a geração humana saiu de Eva e foi a primeira mulher do mundo e ela pecou, então ela traz uma geração pecadora. O pecado entra no mundo e atinge toda a humanidade. Então você caiu na sua própria palavra. Não é possível Maria ser pura, porque ela veio de uma mulher impura também. Não tem o que fazer, tá bom? Outra coisa, vocês acham que Jesus precisava da santidade de Maria para ser santo? Não. Jesus não precisava da santidade de Maria para ser santo. Ele é santo por ele mesmo. Ele não precisou de Maria para ser santo. Outra coisa também que você precisa pensar é que a Bíblia estaria errada quando ela diz que nós somos templos do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é puro. Como é que ele pode habitar em mim, em você, se somos impuros? Diz para mim. 1 Coríntios 6, versículo 19 diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Se o Espírito Santo habita em nós, nós somos imaculados? Precisamos ser imaculados para ele habitar em nós? Então eu entendo que isso que vocês escutam por aí, vocês pegam um copia e cola e vão respondendo nos vídeos dos protestantes, dos pastores, como assim? Respondi, tá aqui, refutado. Mas não dá, tem que pensar um pouquinho antes de colocar. Agora, o mais interessante é o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem liberdade para chegar e discordar de que Maria não é imaculada na sua igreja? Claro que não, você será excomungada. Então o magistério diz, o Papa coloca como dogma e cala a boca de todo mundo, sem fundamento bíblico.
E olha que interessante, olha como vocês fazem um copia e cola. Você ainda diz, a terra que Jesus pisou é santa, imagina o ventre. Respondi essa pergunta em outro vídeo, vai lá depois. A gente percebe que vocês pegam o que tem na internet e jogam pensando que é uma resposta, sem pensar. Será que a terra é santa? Só um spoiler para você. Gênesis 3, versículo 17, está na Bíblia. A terra foi amaldiçoada. Aí o mais interessante é que você continua com o seu comentário. Jamais um católico apostólico romano irá se travar diante de uma heresia dessa. Então mostra que é heresia, porque eu acabei de mostrar para você que heresia é dizer que ela é imaculada. Aí você coloca algo interessante para a gente pensar. O católico não tem a Bíblia como regra de fé e prática. Não tem. Você coloca assim, a verdade é a tradição, o magistério e a Bíblia. Ó, Maria uma vez falou assim, faça o que ele mandar. Então, hoje eu digo para você, faça o que Jesus manda. Você quer obedecer Maria? Faça o que Jesus manda. Então vamos entender um pouquinho. O que Jesus chama de verdade? O magistério? A tradição? João capítulo 17, versículo 17, Jesus está fazendo a sua oração sacerdotal e ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele coloca aqui, santifica-os na verdade, o magistério é a verdade, santifica-os na verdade, a tradição é a verdade, não, a tua palavra é a verdade. O que ilumina o seu caminho espiritual, Vera? É o magistério? É o quê? A tradição? A palavra de Deus diz em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Diz aí, o magistério e a tradição têm a capacidade de fazer aquilo que as escrituras fazem? Não. Diz aí, se o magistério e a tradição têm a capacidade de dividir a alma e o espírito, ir até as juntas e as medulas e discernir o pensamento e propósito do coração. Não. A palavra de Deus diz que em Hebreus 4, versículo 12 está escrito, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Diz aí para mim se o magistério e a tradição têm capacidade de fazer o homem ser habilitado para toda boa obra. Não. O que faz o homem ser habilitado para toda boa obra? A palavra de Deus. 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Sabe qual que é o problema do católico? É inverter a ordem que Deus colocou. E sempre que você inverte a ordem que Deus coloca, dá problema. A tradição sem fundamento bíblico pode invalidar as escrituras. O magistério sem Bíblia, sem fundamento bíblico, é apenas histórias de homens. Sabe o que vocês precisam fazer? E até mesmo os crentes aí, os cristãos que estão assistindo esse vídeo, você tem que ser bereano, filha. Atos 17, versículo 11, Paulo prega e os caras falam assim, opa, peraí, vamos ver o que você pregou, se está tudo certo. Atos 17, 11 diz assim, ora, esses de Bereia eram mais nobres que os Tessalônica, pois receberam a palavra com avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Toda vez que você escutar o ensino bíblico, seja do magistério, seja vindo da tradição, seja vindo de um pastor, seja vindo de um padre, seja vindo do papa, você precisa ir para a palavra de Deus para ver se tem fundamento bíblico, porque senão, aquilo que te ensinaram é apenas historinhas de homens. É isso que eu estou falando, mas o mais interessante é que alguns católicos chegam a dizer assim, nós demos a Bíblia para o mundo, nós somos o dono da Bíblia.
Ué, vocês são os donos da Bíblia, vocês deram a Bíblia para o mundo e não usam a Bíblia quando é extremamente importante para saber aquilo que estão sendo ensinado. Aquilo que está sendo ensinado. Pensa um pouquinho. Chegamos ao final de mais um vídeo. Que Deus te abençoe. E eu quero saber a sua dúvida. Quer perguntar sobre algum dogma católico? Escreve aí embaixo. Deixa seu comentário. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like. Compartilha com seus amigos. Em breve eu estarei fazendo o próximo vídeo, que é a segunda pergunta que travou os católicos. Em breve, nos melhores cinemas. Sem pipoca. Até mais.